Quem me conhece sabe que eu amo biografias missionárias. Talvez por ser missionário, essas histórias aquecem meu coração. E dentre vários missionários que me edificaram com suas vidas, eu tenho pensado mais e mais na vida do Adoniran Judson. Certamente muitos já leram e ouviram falar no Judson, missionário chamado por Deus. No início do século XIX, ele foi para um país chamado Birmânia, chegou ali em 1813 e lá permaneceu até 1831, quase 18 anos. Uma curiosidade: Adoniran Judson, ele se sentia chamado e dirigido por Deus para trabalhar na Índia, jamais foi para a Índia, Deus o enviou para a Birmânia. Ele chegou na Birmânia e ali ele fez o que todo missionário faz: começou a aprender a língua local, começou a aprender o birmanês, e depois de um ano aprendendo o birmanês, o Judson pegou um pedaço de papel e ele fez um folheto, um panfleto na língua birmanês. E o panfleto tinha o seguinte título: Quem é Jesus? E ali ele colecionou vários versículos que diziam sobre Jesus na palavra de Deus. Ele reproduziu aquele panfleto, distribuiu para os birmaneses que sabiam ler, mas ninguém se interessou, jogaram fora, rasgaram, engavetaram, e ele seguiu com a sua vida e seu ministério. Judson foi um dos missionários que mais sofreu em sua carreira missionária. Lá na Birmânia, ele perdeu a sua esposa. Logo depois perdeu 2 dos seus filhos. Depois disto, ele foi encarcerado e torturado 3 vezes. E naquelas 3 vezes, fizeram com que ele tivesse que andar sobre brasas vivas. Ele perdeu a sola, a pele do solado do seu pé. Naquelas 3 vezes, ele foi pendurado de cabeça para baixo, e o seu rosto estava ali encostando no chão, e eles jogavam vermes para poder contaminar a sua face. Logo depois desses acontecimentos, perde a esposa, perde os filhos, é encarcerado, é torturado. O Judson começa a receber cartas da sua igreja, e a sua igreja e amigos escreviam para ele dizendo assim: você errou o seu chamado, você ouviu mal a palavra de Deus. Se Deus quisesse você na Birmânia, pelo menos os birmaneses estariam se convertendo. Não tem ninguém se convertendo. Depois de 10 anos de ministério e sofrimento, 10 anos, alguns birmaneses se converteram, cerca de uns 10 a 12 birmaneses se converteram, e aí seus amigos escreveram de longe: agora sim, graças a Deus, pelo menos alguém se converte. E aí o Judson, ele pega um papel e responde com a seguinte carta: não se anime, porque até eu acho que esse pessoal não é crente de verdade. Então, meus irmãos, a situação era trágica. Eu reli alguns meses atrás a biografia de Judson e percebi algo que eu não havia percebido da outra vez. Ele diz que durante 10 dos 18 anos que ele passou na Birmânia, ele enfrentou uma angústia que jamais se afastava dele. Na verdade, ele se referia à depressão. Não havia naquela época o termo depressão, mas ele dizia: uma angústia que não se afastava do meu coração. Então o homem está ali pregando a palavra e ninguém ouve, e quem ouve não se converte, e a esposa morre, e os filhos morrem, ele é preso, é torturado, a sua casa é queimada. Depois de tudo isso, com 13 anos de ministério, aparece na porta de Adoniran Judson um birmanês, um homem de meia idade, e ele diz: é você que é Adoniran Judson? Ele diz: sou eu. É você que é cristão? Ele diz: sou eu. Ele diz: nós temos um grupo de cristãos no interior da Birmânia, e nós não sabemos quase nada sobre Jesus, então você venha, e venha rápido, para nos falar sobre Jesus. E Judson, naquele mesmo dia, seguiu para o interior da Birmânia, chegou ali, meus irmãos, encontrou mais de 30 crentes no Senhor Jesus, louvando a Deus, dizendo: nós queremos aprender mais. E ele disse: quem foi o missionário que lhes pregou o evangelho? E eles falaram: não teve missionário nenhum. Mas qual foi a igreja que passou por aqui? E eles falaram: nós nem sabemos o que é igreja.
Mas como vocês ouviram falar de Jesus? E aí aquele rapaz disse, é o seguinte, nós encontramos aqui um panfleto, escrito em birmanês, aliás, muito mal escrito, mas deu para entender, e diz assim, quem é Jesus? E nós lemos aqui, e nós nos encantamos com Jesus, e Jesus começou a falar nos nossos corações, e nós nos convertemos ao Senhor Jesus. Mas é só isso que nós sabemos? E nós queremos saber, tem mais? O que mais? E aí Judson, meus irmãos, começa agora a discipular aqueles birmaneses que se converteram com o panfleto que ele escreveu 13 anos atrás. É porque é pela graça de Jesus. É pela graça de Jesus. Não é pela força, pela capacidade humana, é pela graça de Jesus. E aí ele começa então a discipular aqueles birmaneses, com 18 anos de ministério. Adoniram Judson, ele deixa a Birmânia com 63 igrejas plantadas e mais de 200 convertidos, líderes nativos no Senhor Jesus. 63 igrejas e 200 líderes nativos preparados na palavra de Deus. Mas a história não acaba aí. Vocês sabem que país hoje é a antiga Birmânia? É Mianmar, não é isso? É Mianmar. E vocês sabem que Mianmar é um dos países onde há maior dificuldade de se evangelizar, onde há maior, digamos assim, barreiras para a entrada missionária. Mianmar é tão fechado para a evangelização, que quando o país sofre um desastre natural, eles não aceitam, muitas vezes, a ajuda humanitária de fora, com medo de missionários se infiltrarem no meio para pregar o evangelho. E eles têm razão, porque o pessoal está pronto para fazer isso. Mas há um mistério, ou pelo menos havia um mistério em Mianmar. Como um dos países mais fechados para o trabalho missionário hoje, tem entre 2 a 4 milhões de crentes no Senhor Jesus. Esse ou era um mistério, muitos missiólogos escreviam, os pesquisadores, eles ali se debatiam a respeito, ninguém sabia bem o que acontece em Mianmar para 2 a 4 milhões de pessoas serem crentes em Cristo, se o missionário não tem liberdade para evangelizar. Alguns anos atrás, alguns pesquisadores cristãos foram a Mianmar e eles tiveram a resposta final. Eles foram entrevistar os crentes em Mianmar. E eles sempre faziam a mesma pergunta e sempre tinham a mesma resposta. A pergunta era a seguinte: como você veio? Quem lhe trouxe ao Senhor Jesus? E a resposta era sempre a mesma: foram os meus pais. Mas quem falou de Jesus para os seus pais? E a resposta sempre a mesma: os nossos avós. Mas quem falou aos seus avós? E eles respondiam: os nossos bisavós. E remontavam até o início do século XIX, quando um homem chamado Adoniram Judson passou por angústia, tribulações, por pena, por confusão em sua mente, falta de apoio dos seus amigos e colegas, mas perseverou no Senhor Jesus. Um dos países mais fechados para a evangelização hoje possui entre 2 a 4 milhões de crentes, porque alguém obedeceu. O que Deus requer de nós, meu irmão e minha irmã, é obediência ao Senhor Jesus.